Imagine a seguinte situação: você está dirigindo o seu primeiro filme. É um curta-metragem com um orçamento modesto. Depois de pronto, você envia para o Festival de Cannes e ganha a Palma de Ouro. Embora os processos para participar da seleção do evento sejam relativamente simples, vencer a Palma de Ouro, o maior prêmio do Festival de Cannes, pode ser um feito heróico. O português João Salavisa, por exemplo, foi o único cineasta de seu país a ganhar um dos prêmios mais importantes do cinema em 2009 com um curta-metragem chamado Arena. No Brasil, esse feito foi realizado uma vez só também pelo Anselmo Duarte com o seu longa-metragem O Pagador de Promessas. Vamos, prenda este homem. Não caia nessa, meu camarada. Não, Zé, não vá. O morto me levam daqui. Ambos os realizadores marcaram os seus nomes na história de seus países, mas além do Cannes, existem outros festivais, e nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre eles, sobre a história, inscrição, seleção e premiação de curtas-metragens nesses eventos. Os festivais são eventos importantes para o cinema. Eles são organizados em todo o mundo para selecionar, exibir, discutir filmes, formar profissionais e apontar tendências. O Festival de Veneza, na Itália, foi o primeiro festival de cinema a ser realizado no mundo, em 1932, como parte da 18ª Bienal de Veneza, atraindo mais de 25 mil espectadores. O evento faz parte do que chamamos de Big Three, ou os três grandes festivais de cinema, ao lado do Festival de Cannes e Festival de Berlim. Para os profissionais do ramo, estes eventos são uma grande porta de entrada no mercado audiovisual por dois motivos. O primeiro é que sempre é possível fazer um bom networking nos ambientes dos eventos. O segundo, e um pouco mais óbvio, é que dependendo do tamanho do festival, o simples fato de um filme ser selecionado projeta o nome de toda a equipe nos principais portais de notícias, além de dar um grande peso no currículo. A programação de um festival ou mostra geralmente é composta por filmes que passaram por um processo de seleção que é geralmente divulgado nas redes sociais, site do evento e plataformas especializadas como o Fast Home, Film Freeway e o Short Film Depot. Essas plataformas são intermediadoras entre os produtores de filmes e os eventos. Você faz o cadastro do filme e depois pode escolher para quais festivais você quer enviar. Parte dos festivais nessa plataforma cobra uma taxa para envio. Quando você não tem orçamento, é tranquilamente possível selecionar muitos festivais com inscrições gratuitas. Os principais festivais brasileiros, por exemplo, não cobram. É possível ainda encontrar listas de festivais nos seguintes sites ou perfis: Kinofórum, páginas do Facebook, como por exemplo a Tô Dentro, festivais de cinema, e perfis do Instagram, como por exemplo Roteiros e Narrativas, que além de indicar muitos festivais de cinema, indica de roteiro também. O Festival de Cannes possui uma plataforma de envio própria. Você faz o upload do filme e confere se está tudo ok, e envia para que ele possa ser avaliado pela curadoria do festival. O Cannes, além da competição oficial, possui algumas mostras paralelas, entre elas a Quinzena dos Realizadores e a Semana da Crítica, ambas com processos de seleção separados. Os festivais possuem algumas formas de organizar os filmes. Um longa não compete com curta, por exemplo. Alguns separam ficção de documentário e animação. Existem ainda festivais dedicados a gêneros específicos, como o terror, o cinema fantástico, cinema queer e ainda outros com causas sociais. Para quem quer entender melhor a estrutura de um festival ou mesmo organizar um, o BFI disponibilizou o e-book How to Set Up a Film Festival, ou Como Organizar um Festival de Cinema, editado por Pippa Eldridge e Julia Voss. O envio de um curta, média ou longa duração para um processo de seleção de um festival costuma ser bem simples. É importante que o responsável tenha alguns arquivos e documentos acessíveis ao realizar o processo, como o arquivo do filme finalizado com e sem legenda embutida, sinopse em português, em inglês e espanhol, fotografias still do filme. As fotografias still são fotos realizadas durante a produção, simulando os planos do filme. Assim é possível ter arquivos em alta resolução
caso seja necessário utilizar a foto em um catálogo impresso, por exemplo. A ficha técnica, legendas em inglês e espanhol. Ainda pode ser que o festival exija que a legenda esteja embutida no arquivo do filme, como citado anteriormente. Foto e currículo atualizado do diretor, pôster do filme, carta de intenção do diretor ou Director Statement, que é uma espécie de defesa do filme, onde o profissional pode falar um pouco mais sobre a relação que ele tem com o projeto e por que o festival deveria selecioná-lo. A vida de um curta-metragem nos festivais de cinema dura em média 2 anos. É preciso que se faça um planejamento. Boa parte dos grandes festivais exigem ineditismo, que o filme não tenha sido exibido na internet e que não tenha sido exibido na TV, entre outros detalhes. Por exemplo, se você faz a primeira exibição do filme num pequeno festival dos Estados Unidos, ele perde o ineditismo internacional e pode ficar de fora de outros festivais. O que eu geralmente faço é enviar para festivais maiores primeiro, durante os primeiros 6 meses. Só depois eu começo a tirar para todo lado. Se o seu filme for exibido primeiro em um festival maior, a possibilidade de outros festivais se interessarem por ele aumenta bastante. Dov Simens, em uma entrevista para o canal do YouTube Film Courage, chega a dizer que, das dezenas de centenas de festivais existentes no mundo, apenas entre 12 e 20 vão alavancar de alguma forma a carreira do realizador. Óbvio que o foco dele está em longas, mas é uma regra que se aplica a curtas também. É preciso, de alguma forma, exibir um curta para o maior número de pessoas possível, até porque ninguém faz um filme para ficar na gaveta, mas galgar os maiores em algum momento é essencial. Aqui no Brasil, a Ancine chegou a categorizar os festivais no Programa Ancine de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro em 2013. Valendo 3 pontos estavam Gramado, Festival de Brasília, Festival do Rio, É Tudo Verdade, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, entre outros. E, valendo 4 pontos, estavam Cannes, Berlim, Veneza e Oscar. Daí existiam também festivais categorizados que valiam 2 pontos, 1 ponto. O link do documento está disponível na descrição do vídeo. Por falar em Oscar, ele é um dos poucos que não abre seleção para todos. Para que um filme de curta-metragem esteja qualificado, é preciso já ter vencido um dos festivais como Sundance, Toronto, Cannes, Berlim, entre outros, ou exibido nos cinemas americanos por no mínimo 7 dias. Na categoria curta-metragem, a grande maioria aceita filmes de até 20 ou 25 minutos, mas existem os que aceitam de até 40, ou os que aceitam de até 15. Se mantiver o curta em 15, as possibilidades de enviar para mais festivais aumentam. Um responsável pelas inscrições precisa mapear os festivais, com o perfil do filme que ele tem em mãos. Por exemplo, não adianta mandar um filme de ficção para um festival de documentário, ou um filme de drama para outro que só exibe filme de terror. Para isso, ele pode criar uma planilha ou mesmo utilizar a que foi disponibilizada pela página que eu citei agora há pouco, a Tô Dentro Festivais de Cinema, que possui inclusive um checklist de arquivos. Entender os perfis dos festivais é muito importante. Para aumentar a experiência, é necessário conhecer as seleções passadas, os filmes premiados, os componentes da curadoria e do júri. Tudo isso ajuda o profissional a entender melhor como funcionam os festivais de cinema. Depois que você envia o filme para um festival, ele passa por um processo de seleção. Aqui entra a importante figura do curador. Nas artes plásticas, por exemplo, um curador cuida, seleciona, organiza e exibe uma mostra. Esse processo engloba tanto a concepção da exposição como a sua administração. No cinema, é alguém com um forte background na área que irá escolher os filmes que comporão a seleção daquele ano em um festival. Geralmente a seleção dos filmes não é feita apenas por um curador, e sim por um grupo. O que leva um filme a ser selecionado por um festival? Existem muitos fatores, mas algumas situações podem favorecer o seu filme, como uma história inédita e inventiva, a qualidade técnica geral do filme, um bom som, uma boa imagem, atores bem dirigidos. Elenco reconhecido pode ajudar em alguns festivais, mas não é regra. Alguns festivais ainda privilegiam filmes com narrativa clássica, outros com narrativas mais inventivas e tem ainda os que gostam de diversificar. A forma como elementos do filme, como a trama, fotografia e som conversam entre si,
conta muito também. A utilização convincente da linguagem do cinema também contribui. E, além de tudo, tem a acessibilidade do filme. Se o seu filme é traduzido em libras e se ele tem algumas características ali, como audiodescrição, por exemplo. Essas são algumas dicas, não existem regras. Os pontos que eu elenquei são apenas sugestões. Hoje em dia, a maioria dos filmes são exibidos num formato chamado DCP. Antigamente era muito difícil gerar uma cópia, uma vez que era preciso mandar a cópia em película, que é bem cara. Atualmente, um software de edição comum como o Adobe Premiere já exporta um DCP. E queria falar que eu queria dedicar esse prêmio à minha mãe e às mulheres. Se a seleção não é previsível, ser premiado é ainda mais complexo. Além do time de curadores, quando o festival possui uma amostra competitiva, existe um corpo de jurados que avaliará a obra. Cada festival possui critérios de premiação próprios. Se premiado, o filme pode receber prêmio em dinheiro, certificado e troféu. Isso varia de festival para festival. É importante conferir o regulamento. Os festivais são eventos importantes desde a antiguidade clássica. Marco de Valk, em seu livro Film Festivals, A História, Teoria, Método e Prática, cita o trabalho seminal de Arnold van Gennep sobre as cerimônias rituais e adapta os ritos dele a locais de passagem, onde ela vê a principal função dos festivais como as portas para a legitimação cultural. É assim que ela chama, legitimação cultural. Todas as etapas que um profissional de cinema tem que passar para poder participar de um festival, até a própria exibição do filme para um público, configuram uma espécie de jornada. Até certo ponto, isso pode ser aplicado a qualquer participante do evento. A experiência é transformadora em ambos os casos, para realizadores e para o público. Espero que você tenha gostado e que o conteúdo te ajude a entender melhor os festivais de cinema. Se quiser receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui no canal, você será muito bem-vindo e até a próxima.